coisas bem interessantes sobre o perfil de tráfego do cidadão brasileiro em comparação com o resto do mundo. Eu acho que é bem interessante para os modelos de negócio nossos a gente compreender o perfil, porque para quem não sabe, o Fábio e a Tagus, eles têm acesso a mais de 300 perfis de tráfego de provedores em quase 400 perfis de tráfego de provedores ao redor do Brasil, ao redor do país. Então, nada melhor do que ele, ninguém melhor do que ele, ou melhor, para traçar o perfil do nosso assinante, ou o perfil regional e até nacional do nosso assinante. Ele vai conduzir a palestra dele comparado com o assinante americano. Algumas coisas que aconteceram aqui não aconteceram lá, e algumas coisas que aconteceram lá e não aconteceram aqui. Então, eu acho que é bem interessante a gente entender, até para a gente traçar o perfil do que a gente viu de manhã, é bem interessante a gente tentar entender o que o nosso assinante quer ver na internet, quer ver no vídeo, o que ele quer ver no YouTube, o que ele quer ver na Globo, né? Qual é as séries que ele quer assistir, se o Netflix é importante, se não é. Eu acho que é bem interessante a gente prestar atenção nesses pontos, porque compreendendo o que o nosso assinante quer, o que o nosso assinante quer ver, e principalmente sabendo o tamanho da nossa cidade, o perfil econômico-financeiro de cada localidade, de cada estado, ou de cada... Quanto mais regional for esse perfil, melhor a gente vai entender. Muitas vezes até a operadora nacional tem uma ideia, e na nossa cidade essa ideia não funciona, né? Pode funcionar para eles e não necessariamente vai funcionar tão bem para o nosso cliente, para o nosso assinante. Eu tenho certeza que a gente entendendo mais e melhor essas possibilidades, a gente vai poder traçar a nossa estratégia da forma mais correta. Então, vou entregar para o Fábio Damasio aqui, ele vai continuar, não quero fazer a palestra para ele, né? Mas ele vai continuar nesse caminho aí, nos próximos momentos aí, né, Fábio? Então, vamos lá. Pessoal, boa tarde, então. Eu estou responsável por tentar fazer vocês não dormir agora depois do almoço, né? Vamos tentar. Então, a letra está diferente, mas assim, a gente vem participando da Internet Sul já há 3 anos, né? De todos os eventos da Internet Sul já fazem 3 anos. Então, vou tentar não ser muito repetitivo na palestra, a gente trouxe alguns dados diferentes. E, rapidamente, vou apresentar a Tago só para quem não conhece, mas eu sei que a maioria de vocês até já viu algumas apresentações nossas no passado. Então, a gente é uma empresa nacional, uma empresa brasileira, com sede aqui em Porto Alegre, então somos gaúchos aqui de Porto Alegre. A gente tem um produto, a Tagus é a empresa, e tem um produto que é o Hyper Cache. Então, é focado em desenvolver cache específico para provedores de internet. Então, a gente também não fornece esse cache para empresas, para universidades, nem para nada. Para provedores, são para vocês, né, esse produto específico. Né. Hoje a gente tem ativos em todo o Brasil, e eu estou falando do Brasil, a gente está presente hoje em todos os estados do Brasil, um pouco mais de 400 Hypers. Então, eu tenho 400, algumas são com o nosso appliance, e algumas hoje já está quase 40, 60 com somente a licença no hardware dos clientes. Mas é uma amostra interessante para a gente ver o perfil de público assim, nacional brasileiro. Então, mostrando aqui rapidamente um pouquinho o que o Hyper faz. Então, protocolo HTTP, tudo que é conteúdo porta 80 que seja relevante fazer cache. Aí a gente destaca 2 grandes no Brasil, que é o YouTube e Facebook, né? YouTube quase responsável, às vezes, por 60%, 70% do tráfego de motor. Hoje o Hyper suporta ABR, que é Adaptive Bitrate, aquele protocolo que o Netflix faz. Então, a gente dá play no vídeo e o filme está tocando. Se a banda a nossa banda, quem está assistindo, começa a baixar, ou o tráfego aumenta muito, o filme vai baixando de qualidade, mas ele nunca para. Isso é ABR, que é o Silverlight da Microsoft. Então, o Hyper já faz cache desse tipo de protocolo, né? Não só para o Netflix, mas para qualquer serviço que utilize isso, qualquer VOD, Video On Demand, que demande isso. Então, qualquer
serviço que suporte Silverlight, a gente já está fazendo cache. Lojas virtuais, como o iTunes, o Google Play, Telecine Play. Então, como é que a gente vai explicar isso? Assim, tanto do Netflix como do iTunes e do Google Play. O Hyper não burla o sistema deles, né? Como é que é? O usuário ele vai lá e se loga, por exemplo, vamos pegar no Netflix ou no iTunes. Ele loga no serviço e aí ele baixa aquela música ele compra uma música lá específica. O próximo usuário, que ele loga também no iTunes, por exemplo, e compra a mesma música, quando começa a baixar da internet aquela música específica, o Hyper vê que é a mesma música, o primeiro byte, o primeiro segmento do arquivo é entregue da internet e o resto é entregue do Hyper. Então ele não burla nenhum sistema, né, de billing de nenhum serviço da internet, né? É totalmente adaptado. Streaming de vídeos e de áudios, então, hoje é uma tendência de crescimento de streaming maior, tanto de rádios online, de vídeo online, de show. Às vezes a gente já está vendo muitos filmes sendo lançados antes da internet, que às vezes até no cinema, ao vivo. Então, é uma porta específica de streaming. Na verdade, são 4 portas específicas. O Hyper também já suporta cache disso. Aqui no mudar, a apresentação acabou indo ali para trás, está escrito P2P Torrent, que o Hyper também suporta agora P2P e Torrent. Então, é isso. Basicamente, tudo que é possível de fazer cache, que vale a pena fazer cache, o Hyper já está suportando. Maneiras de ativar o Hyper. Então, a gente está preparado, né? É uma escolha do provedor tanto para fazer ativação em modo bridge, que é colocar todo o tráfego, né? Ou então em redirecionamento de tráfego, que a gente colocou WCCP, que é um protocolo específico da Cisco para isso. Então, é uma escolha do provedor como ele vai implantar na rede dele. E o IPv6, porque a gente já está preparado para a rede, que tem provedores já nessa... É uma tendência, não tem como voltar atrás, já está preparado para IPv6. As nossas licenças. Elas iniciam, a gente tem licenças que iniciam de 15 até 3 GB. Então, o que é bacana disso? Então, aí tem de 15, 50, 100, 150, 300, 500, 1 GB, 2 e 3. É bacana tanto porque a gente fica democrático. Então, eu pego tanto os provedores menores como provedores maiores. A gente também tem, por exemplo, às vezes um provedor até um pouco maior, mas ele tem uma cidade específica que ele quer atender lá, que ele quer baixar, por exemplo, não quer economizar, mas ele quer economizar tráfego de backhaul. Ele pode optar por uma licença menor ali em cima. Então, a gente, nesse sentido, a gente é bem democrático, tanto operações menores como operações maiores a gente consegue atender. A gente colocou agora até 10 GB, por quê? Porque a gente está atendendo já um cliente no Rio de Janeiro que está fazendo até 10 GB. Isso é mais para mostrar a evolução da ferramenta para vocês. Assim. Não necessariamente acho que isso não traz muita coisa, falar, atendo até não sei quantos gigas, sendo que a nossa realidade não é essa ainda. Né? Mas ele já está pronto para isso. A gente vai cada vez mais escalando, ele já está preparado para ser escalonado para maiores. Desculpem só a letra aqui, eu acho que mudou para esse computador, trocou tudo ali. Então, o que é a nossa visão de futuro? O que a Tagus vê de futuro? Assim? É uma tendência de tráfego não tem aumentar, eu coloquei até multiplicar, isso não tem muita volta. Né? Então, há anos atrás, quando se via só texto e imagens na internet, hoje se vê vídeos. Então, a tendência é cada vez ver vídeo de mais qualidade, a tendência é ver filmes inteiros, a tendência é ver Full HD. Então, a tendência de aumento de tráfego não tem volta. Então, não tem como ver isso. Não tem como voltar atrás. E uma coisa, eu acho que até a gente apresentava um tempo atrás, eu acho que é legal, a gente faz uma meia-culpa aqui, porque a gente se baseava muito nas apresentações até, por exemplo, que é muito famoso a gente basear em gráficos da Cisco, né, que é uma tendência de mercado do que está acontecendo no mundo. Né. E a gente vê assim, a Cisco apresenta algumas coisas, tipo, ano passado, 2 anos atrás, o Netflix entrou no mercado mundial, e nos Estados Unidos ele dobrou o tráfego da internet. Então, quer dizer, tinha um tráfego, entrou um serviço e dobrou o tráfego. Recentemente ela fala de novo que vai com a tendência a dobrar de novo. Né? E isso a gente se preparou e preparou a ferramenta para isso. Para serviços como o Netflix, por exemplo. Agora, o que a gente já está operando com o Netflix já
praticamente 1 ano de cache, e a gente tem uma capilaridade interessante de provedores no Brasil, então são mais de 400 operações rodando o Hyper. A gente consegue ver que no Brasil ele não foi tudo isso, né? Rio Grande do Sul, por exemplo, que é específico daqui, a gente tem muitos provedores que chega a dizer, ele está ali o gráfico de tendência, ele não gera hit. Então o brasileiro aderiu bastante ainda, né? Aderiu o Netflix, mas não é um grande serviço ainda que está gerando uma grande qualidade. Então uma grande demanda de tráfego. Então é interessante se preparar, mas tu vê que não necessariamente a gente espelha o tráfego de fora, que era uma tendência a gente pensar isso assim. Uma curiosidade, por exemplo, tem um site específico da Globo, não sei se vocês viram, que é de VOD, de Video On Demand, que é muu.com.br. Tem provedores do Rio de Janeiro que esse site de Video On Demand ele gera muito mais hit, ele gera muito mais demanda do usuário do que o Netflix, né? Então, isso é interessante, assim, porque o Brasil ele tem por incrível que pareça, ele tem uma peculiaridade frente ao resto de tendência do resto do mundo. É diferente. Então, a economia e principalmente melhoria de serviço. Então, uma justificativa, né, que eu acho que para alguns provedores é interessante, o cache ele traz uma economia da rede. Então, tanto ele economiza, aí a gente está falando de rentabilidade de dinheiro mesmo, que economiza em link, mas hoje a gente vê que até no stand 90% dos provedores nos falam, banda não é um problema, a gente está interessado em fidelizar o usuário, em acelerar a velocidade para o usuário. E aí a gente coloca a nossa visão de futura necessidade de cache. Eu acho que há um tempo atrás a gente falava que cache era uma opção interessante se ter na rede. Hoje a gente vê que não tem como voltar atrás. O cache se faz necessário ele estar na rede do provedor. A gente teve recentemente, agora numa feira na Alemanha de inovação, e lá a gente foi conversar, conseguiu acesso a alguns provedores para ver a diferença, assim. Conversar com eles para ver como é que é e tal. Eu estava conversando com o Magno lá no início da apresentação. Aí um provedor lá ele disse que não, economia para mim economia para mim não é um problema. Tem banda sobrando. A gente de vez em quando escuta isso, né? Daí eu perguntei, mas quanto que tu tem, né? Como é que é? Eu tenho 9 GB. Quase 9 GB. Quanto é que você paga? 900 euros. 900 euros por quase 9 GB ele paga. Então é praticamente exatamente. Por quê? Porque lá na Europa, o perfil da operadora provedora é diferente daqui. Aqui é quase um contra o outro. Lá eles cooperam junto, a operadora e o provedor. Então, mesmo ele estando na mesma cidade, ele entrega bem barato o link. Não são tantas. Mas, mesmo assim, o que ele queria? Ele vai necessitar de uma solução de cache. Ele quer colocar latência. Então, não tem muita volta. A questão de latência é uma necessidade. Por quê? A gente vê hoje a GVT com planos exuberantes e por R$60, né, planos lá em cima. O que é que eles estão usando? Não estão fazendo milagre, né? Estão usando uma solução de cache também. Então, queria falar para vocês aí, de prática nossa hoje desses provedores, 3 cases de sucesso. Por que eles usaram Hyper, né? Usaram uma solução de cache, mas especificamente essas foram Hyper. O que aconteceu na rede deles? Então, o primeiro eu botei ali aumento de ticket médio por assinante. O que o provedor fez? O provedor de Santa Catarina, ele opera com TV também. Ele colocou o Hyper. O que ele fez? Tudo que veio do cache, ele colocou de velocidade acima do plano dele. Por exemplo, assim, o cliente tinha 1 mega de plano. Tudo que vinha do Hyper, tudo que ele estava em cache, ele liberava com 2 a 4 mega. Com isso, ele fez isso ele estudou a rede dele, claro, para ver onde que ele poderia liberar exatamente o mais de velocidade. Fez isso, trabalhou junto com a gente, com o nosso suporte ali, e conseguiu fazer isso para todos os usuários. Ele falou que ele conseguiu aumentar o faturamento dele ali entre 20% e 25% fazendo aumento isso. Porque ele chegava no usuário final e disse, olha, quer contratar um plano maior, posso quase te dobrar o teu plano e te cobro um tanto a mais. Um pouquinho a mais só que ele cobrava do usuário. Muitos usuários aderiram e ele só com a aquisição do cache. Então, isso é um case de sucesso de aumento de faturamento. Ele conseguiu aumentar o ticket médio de rentabilidade mensal dele com a implementação do Hyper. O outro foi uma real fidelização. Isso foi semana passada. A gente até um exemplo de um provedor de Minas Gerais
que ele falou assim, o pessoal da GVT e da Oi, eles fazem vocês sabem melhor que eu, né? Um marketing agressivo. Às vezes eles vão de porta em porta, né, das pessoas, né, para tentar pegar usuários e tal. E ele nos comentou que muitos 2 vendedores que trabalhavam para ele, conseguiu conversar com os vendedores da operadora, chegaram e disseram: olha, eu não consigo tirar cliente do provedor tal. Não sei o que acontece, o que ele faz, o que ele faz, porque a gente não consegue tirar clientes deles, eles estão fidelizados a ele, não sai de lá. E ele nos deu esse reporte: olha, muito nos ajudou ter uma solução de cache bem implementada, porque ele consegue entregar mais que o usuário quer. Né? Além de entregar a banda, ele consegue entregar a banda mais rápida. Os usuários conseguem acessar os sites mais rápido que ele. Então, mesmo chegando uma grande operadora, ele conseguiu manter a base dele. E aí um outro case que não necessariamente é o objetivo da solução de cache, mas acabou acontecendo também. A gente tem um cliente que tem 1 GB de tráfego, ele tem a nossa versão de 1 GB, e ele tinha 1 GB, e aí entrando no Hyper, e ele tem mais um link de redundância de 100 MB, mais ou menos, ele nos disse. E esse link de 1 GB caiu. Ele ficou algumas horas sem ele. E o que ele nos falou? Ele conseguiu usuários, praticamente não houve tanta reclamação, porque o cache estava dando quase 500 MB para ele, de tráfego, só do cache, e mais o link dele de redundância para coisas novas. Né? Então, aquela grande queda que num tempo atrás era um drama leão mexicano, ele conseguiu segurar bem, só com tendo um cache bem implementado na rede dele. Então, deixa eu falar para vocês aí de modalidades de negócio. A gente tem venda da licença. Assim, a gente ficou muito conhecido no Brasil por locação. Isso até é engraçado, assim, porque isso foi uma sugestão a gente começou a sair para o mercado quando a gente inventou o Hyper, e foi uma sugestão de um provedor aqui do Rio Grande do Sul, que chegou e disse: olha, por que vocês não alugam o hardware completo, cobram um valor por mês, porque tem muito provedor que não quer investir, ele está crescendo, quer pagar um valor mensal. E a gente fez isso. Então, hoje a gente continua com essa modalidade, que a gente cobra um valor mensal, garante um mínimo de economia e cobra um valor por mês. Se não dá aquela economia, não paga nada. Mas a gente vende a licença também, isso que eu queria falar para vocês assim. Né? É uma opção do provedor, se ele quiser tanto alugar com a gente, a solução completa, como comprar. Ele pode, Fábio, já tenho o servidor aqui, está pronto, eu não preciso alugar nada, só quero comprar a licença. Não tem problema, a gente vende a licença também. E a gente tem um diferencial, porque a gente é a única solução nacional que faz essa venda de licença, a gente aceita cartão BNDES. Então, vocês podem comprar via cartão BNDES, ou a gente parcela via algumas vezes aí no boleto. Essa licença, ela é também uma diferença que ela é perpétua, então ela não tem prazo de validade. A licença, vocês compraram, por exemplo, uma licença até 60 MB, né, que é o T50 lá. Então, ela é de vocês, não tem mais custo algum. Pagou aquela vez, não tem mais o custo da licença. No momento que daqui alguns meses vocês têm necessidade de fazer um upgrade de licença, está na hora de mudar para 100 MB, 125 MB. A gente cobra só a diferença de uma para outra. Então, nesse exemplo, é em torno aí de R$2.000, por exemplo. Então, não tem a necessidade de ficar comprando outras licenças. Né? Esse é um diferencial nosso aí também. Então, daí a pessoa que comprou a licença, o primeiro ano é só aquele valor da licença. Depois de um ano, a gente cobra 18% do valor que você pagou por ano. E aí mantém o suporte, né, e as atualizações. Mantém tudo. Daí, deixa eu falar alguns diferenciais aí nossos. A gente tem uma equipe de suporte que roda na Tagus 24/7 por todos os dias, né, 365. É diferente, não estou dizendo para vocês que a gente tem uma pessoa de apoio técnico, a gente tem uma equipe de suporte que vai estar trabalhando para vocês, qualquer e-mail que vocês venham a querer falar com a gente, telefone, e-mail, Skype. Então tem o tempo inteiro lá, não é uma pessoa só de contato. Dentro do suporte a gente tem um monitoramento, então eu monitoro o Hyper de vocês, solução de cache de vocês também 24 horas. Com uma série de alarmes que geram tanto de hardware como de software, de aumento de latência, se diminuiu a latência, se a economia está baixa ou não, que a nossa ideia é trabalhar de parceiros com o provedor. Eu gosto de repetir assim que nosso único cliente são vocês. Então,
Se vocês têm que estar felizes para a gente também conseguir realizar nosso trabalho. Tá? Então, a ideia é que a gente vem trabalhando para que aconteça alguma coisa, eu pego o telefone e ligo para vocês. A ideia é que eu consiga trabalhar ombro a ombro nesse sentido aí com vocês. Né? Eu tenho que estar, necessariamente, o serviço tem que estar rodando bem. Então, a ideia que a gente fala é o seguinte, eu não te vendo e viro as costas. Né? Eu fico contigo para que você esteja com o serviço que o provedor de você cresça, que você continue crescendo cada vez mais. Essa é a nossa ideia de negócio. Né? Então, e aí adaptado à realidade brasileira, porque isso que eu acho que é uma coisa que a gente se deu conta, e de um ano para cá, assim, que a gente se baseia ainda muito de mercados grandes, por exemplo, como os Estados Unidos, e não é bem assim. Né? Não é bem assim, às vezes, tem peculiaridades aqui do Brasil que são diferentes. Então, esse acho que é o grande exemplo do Netflix, por exemplo. O Hyper está preparado e está lá. Tem alguns, São Paulo, algum interior de São Paulo, algumas cidades do Rio de Janeiro que tem um tráfego interessante, mas é interessante. Não é aquele boom de dobrar o tráfego que chega a ter... Nos Estados Unidos chega a ter, assim, 7 horas da noite, 80% a internet é por aquele site. Isso não aconteceu. Mas está acontecendo outras peculiaridades do Brasil. E isso a gente, por ter ter vários provedores, já uma planta interessante, a gente consegue ver e adaptar ao contexto de vocês. Então, e tem essa abertura para isso, né? Isso é um feedback interessante, assim, a gente está aberto a tudo que vocês nos falarem, vir a mudar alguma coisa, porque somos daqui, né? Então somos brasileiros e fica fácil a gente mudar isso, né? Acho que já estou no meu tempo, né? Então, é isso aí. Não tem mais. Se quiser abrir para perguntas. Sim. Bacana. Na verdade, o Felipe, geralmente, que é o chefe lá do pessoal da pesquisa, ele trabalhou muito nisso. Então, a gente tenta enxugar o máximo de hardware possível, né? Usar o hardware mais simples possível com desempenho que seja interessante para vocês. Então, a gente acaba tendo esse depoimento que é bacana, assim. São hardware mais simples com o mesmo desempenho, às vezes até um pouco melhor. A gente procurou assim, pegar placas específicas, até o sistema operacional que é usado, ele é todo maceteado para o Hyper, então ele foi reescrito, todos os drivers das placas de rede, foi todo maceteado para aquilo. Outra coisa que a gente faz, por exemplo, assim, o torrent, né, que é o P2P, que é uma coisa famosa, o pessoal gosta de falar, faz cache, não faz cache. A gente faz, só que eu não recomendo que vocês façam antes de 1 GB de tráfego, por exemplo. Por quê? Porque vamos pegar um arquivo de torrent, é um arquivo grande, por mais que ele é gigante, né? Então são arquivos grandes. Então o que ele vai necessitar? Grandes HDs. Não tem jeito, um storage vai ter que ser maior para fazer cache. E isso o hardware também vai ser um pouco maior. E o que a gente viu? Antes de ter um tráfego relevante, como aí próximo de 1 GB, ainda tem que estudar o caso, ele gera uma economia que isso se paga. Antes disso, não tem porquê. Então, o que adianta eu dizer, pessoal, agora o cache você está fazendo torrent. Vocês têm 250 MB, gastaram quase 30 mil, 26 mil reais num hardware, não se paga nunca. Vai demorar muito tempo para se pagar. Não tem por que fazer isso, né? Não se paga para o provedor, né? Então, isso a gente é muito preocupado também com esse depoimento, seja a gente ele ter o retorno fácil do investimento dele. Tanto na licença, por isso que a gente consegue financiar via BNDES, fazer em vezes, como na locação, como também se ele usa o hardware dele de ser o mais enxugado, né, o mais simples possível dele. Queria agradecer a presença do pessoal da Tagus. Estão sempre participando nos eventos conosco e vocês podem aproveitar para estreitar a relação com eles durante o intervalo da tarde aí. Obrigado.
Bom, agora, seguindo a nossa... Obrigado, Fábio. Seguindo a nossa programação, a gente vai ter uma palestra da PIRAP, também sobre soluções de cache, através do Hildebrando. Eu não sei se ele está aí, né, Fábio? Mas vamos ver. Tá, ele vai chamar. Tá, então... Até eu achei que o Fábio ia falar sozinho, depois já era o fórum, mas ainda não. Então, a gente vai ter essa palestra aí com o Hildebrando, que vai falar sobre melhor a qualidade de acesso de internet dos seus usuários e melhore também com isso, né, melhore também o seu plano de negócio. Eu não tenho dúvida que a maioria dos provedores aí já passou da fase da banda, né? Que a banda era salvo se eles estiverem num lugar muito longe, né? Mas eu acho que nós nunca vamos passar da fase da velocidade, né? Ou da instantaneidade. Nós já não estamos nem mais na velocidade. Nós já estamos na fase que as coisas têm que ser instantâneas aqui, ó. Tá? Que as coisas têm que ser instantâneas. Nosso usuário tá cada vez demandando mais que as coisas aconteçam ontem, né? E não hoje e nem amanhã, né? Ele pensou, já tem que estar a informação na tela dele. E nada melhor do que uma solução de cache para otimizar esse tipo de perfil, né? Esse tipo de assinante mais desesperado por conteúdo, vamos dizer assim. Daí a gente tem visto que o Brasil se comporta de uma forma um pouco mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais quadradinha, né, Fábio? Um pouco mais anacrônica, assim, do que Estados Unidos e Europa. Nosso perfil de acesso, principalmente no interior, é muito parecido com África, com Caribe, né? Pode me ajudar se eu estiver errado, com a própria América Latina, os outros países. Então, algumas coisas no Brasil estouram, como o Facebook, Orkut, né? Dadas as épocas de cada um. E outras coisas nem tanto, né? Como o próprio Netflix aqui no Brasil não foi um ofensor da rede assim terrível, até porque acho que nem teria rede se fosse, né? Tá? A gente está travado aí em 100 GB no internacional e não há Cristo que resolva isso aí. E aí, se tivesse isso aí aumentado, dobrado, realmente o tráfego internacional seria bem prejudicado. Por um lado isso foi ruim, por um lado isso foi bom. Então eu vou entregar aqui para o Hildebrando. Deixa só as máquinas funcionarem aqui, né? É que o notebook não usa cache, né? Daí demora um pouquinho para entrar. Então, enquanto a máquina dele entra aí, eu gostaria de dar mais um anúncio aqui. Um dos motivos que a gente atrasou um pouquinho o ingresso aí da volta, o retorno aqui, era para as 2h, acabou começando mais ou menos 2h10 aí, é que a gente está programando para o próximo evento, né, Magno? Já posso falar o lugar, não? Até na cidade do Magno aí, nosso próximo evento em Santa Maria, no centro do estado. Então vai reduzir um pouco a viagem da maioria aí, né? Eu tenho certeza que Santa Maria pode ser pior para mim, mas é melhor para a maioria de vocês, tá? Então vocês podem vir ao coração do Rio Grande. Nós vamos ter lá no dia 26 de abril, coloquem na agenda aí, 26 de abril, o nosso próximo evento da Internet Sul. Nesse evento, nós também vamos fazer para os associados uma Assembleia Geral, uma AGE. É uma coisa bem rápida, tá? Mas nós temos alguns assuntos que obrigatoriamente a gente tem que discutir, tá? Tem que discutir como entidade, como assembleia. Então, preparem-se, agendem-se. É muito importante, 26 de abril, vai ser um evento nos moldes desse aqui, porém com a Assembleia Geral extraordinária, né? AGE, extraordinária. A convocação vocês vão receber ainda durante a semana que vem, no máximo início da outra. Vocês têm que ser convocados 15 dias antes. Vocês vão receber a convocação para, durante o evento de Santa Maria, participarem de algumas demandas aí que a entidade tem. E no final do ano teremos a nossa AGO, né? Assembleia Geral Ordinária, onde vai ter aí troca de diretoria, novos cargos. Então já se preparem aí, porque muitos de vocês vão estar no nosso lugar aí no ano que vem, né? Tá? Então se preparem aí para comandar a entidade aí, ou ajudar a comandar a entidade no próximo ano aí, no biênio aí 2014 e 2015. Tá? Então eu peço que vocês tratem com carinho a entidade,
para que permaneçam e venham nessas duas assembleias, no evento Santa Maria e também durante o nosso evento no final do ano, tá? Para que a gente possa realmente dar seguimento ao trabalho e até melhorar o que já tem sido feito. Tá? Mais algum recado, Magno? Quem é que não é associado da Internet Sul? Tem alguém aqui? Pô, mas tem bastante gente, pessoal. Tá? Associem-se, é fundamental a gente aumentar a nossa representatividade, tá? Tanto no sindicato, que deve sair agora o registro, eu acho que até o meio do ano deve sair o registro do sindicato, quanto o sindicato, para quem não está no Simples, é obrigatório, tá? Então não vai ter como fugir, é lei. Tá? E também a entidade não é obrigatório, mas é muito interessante que vocês participem da lista, que vocês opinem, que vocês nos ajudem. Aumenta a nossa representatividade aí. Cada grãozinho aí, cada provedor, cada S, cada bit que a gente perde lá na ponta, enfraquece a nossa classe como um todo. Então, não deixe de se associar, R$100 e poucos por mês, aí, dependendo do tamanho. É muito barato, pessoal, tá? É muito barato. Tá? Então, vale a pena, tem N benefícios, acaba sabendo as notícias primeiro, acaba sabendo o que acontece, acaba recebendo o nosso jornalzinho, que agora a gente está mandando aí mensalmente, né, quinzenalmente, todo mês aí. Tá? Então, acaba sabendo o que a gente tem feito, o que as outras entidades estão fazendo, enfim, acaba sabendo o que o governo está pensando, acaba sabendo algumas coisas que ajudam vocês aí, se não ajudam diretamente, pelo menos ajudam vocês a tomar algumas decisões aí do que fazer e também do que não fazer. Então tem bastante coisa vindo aí adiante no nosso mercado aí que a gente tem que saber, não tem que estar inteirado aí e tem que saber, tá? Então vê se eles já conseguiram aí. Tem que pegar o adaptador. Só falta agora o adaptadorzinho, mas está tranquilo. Mais uns 15 minutos aí eu acho que começa aí. Tá? Tem só só reinstalar o Windows aí, tá tranquilo. Tá? Mais alguma coisa? Deixa eu falar mais duas coisas aí para vocês. Aliás, uma coisa, mais três subdivisões. Nós vamos ter ainda esse ano, a gente chama esses eventos que são fora da capital de expedição. Esse Santa Maria não vai chamar de descompressão, vai chamar expedição, porque a gente vai para algum lugar fora da capital. Depois a gente vai ter Santo Ângelo, tá? O Magno vai me ajudar aí. E Torres, no final do ano, provavelmente já com um pouquinho mais calor, né? Torres, tá? Então a gente vai ter... essas duas cidades são inéditas aí para a Internet Sul, tá? Ela ainda não visitou essas cidades. Então quem é associado da volta aí, já se programem, tá? Provavelmente aí no mês de julho, Santo Ângelo, e eu acho que pelo mês de setembro aí, outubro, já Torres, tá? Eu não sei se tem mais alguma aí, mas acho que é essas aí, né? Santo Ângelo... já está no site as datas ali, ó. Santa Maria, 26/4, Santo Ângelo, 21 de junho, eu falei julho, mas é junho, e Torres, 23 de agosto. Tá? Então tem realmente essas três datas aí pela frente, e claro, o nosso grande evento do final do ano, aí, a rodada de negócios, talvez a gente repita esse ano, junto com o Imersão 2013. Então, Hildebrando, agora que o Windows já está reinstalado aí, né? Toca a ficha aí para nos ajudar aí. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter nos ajudado aí. Em nome da Internet Sul, agradecemos bastante. Pessoal, boa tarde. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Tá, vou falar rapidamente aí sobre a Pierap. Depois, quem quiser um pouco mais de detalhes sobre o produto, preços, nós estamos aqui, temos um stand aí fora e podemos detalhar melhor. Tá? Vou mudar um pouco hoje aí a forma de apresentação. Eu vou direto mostrar para vocês a máquina, a nossa solução em um dos nossos clientes, né? Nós somos uma empresa que fornece solução de cache, tá? O principal objetivo é ajudar vocês a reduzirem o consumo de link de internet, tá? E acelerar também a entrega do conteúdo. E isso melhorando a qualidade de experiência do usuário, que é um fator aí que tem um peso muito grande na competitividade entre os provedores.
Para dar um exemplo para vocês, nos Estados Unidos, onde nós vendemos mais sistemas da PeerUp no mundo, lá o custo da banda já é centavos de dólar. Então o pessoal compra o cache, não é mais para tanto economizar os links, porque o preço é muito baixo, mas com o intuito principal de acelerar a entrega do conteúdo. Tá? Então, eu vou mostrar uma máquina aqui, acabei de me conectar, tá? Na máquina de um dos nossos clientes. Vocês vão estar vendo um tráfego real cursado nesse exato momento. Então aqui, esse gráfico mostra o tráfego entrante e sainte no nosso sistema. Tá? Aqui nesse caso, essa linha azul é o tráfego entrante nesse cliente nosso. Tá? Eu estou com 667 mega entrando no meu sistema e está saindo do nosso sistema de cache 1 giga, mais ou menos. Tá? Eu estou gerando 343 mega de cache nessa máquina. Isso está dando mais ou menos 48% de produtividade. Significa que ele está deixando de pegar da internet quase 350 mega, tá? Que é tráfego repetitivo, que eu garanto que ele está atualizado e que ele existe na internet, tá? Da forma que nós funcionamos. Tá? Isso é a média e podemos ver aqui nesse exato instante, tá? A produtividade corrente. Tá? Ele tá, nesse exato momento eu estou gerando 496 mega de cache out. Estou dando uma produtividade de 50%. E do ponto de vista aqui de aceleração do conteúdo, vamos ver como é que nós estamos acelerando aqui o conteúdo desse cliente. Tá? Status. Eu estou com uma dificuldade aqui para acessar o menu. Não estou conseguindo acessar o menu aqui, estou com um problema gráfico. Mas deixa eu mostrar aqui um outro sistema. Não está ainda. Mas não tem problema, tem um outro aqui que não está ao vivo, mas é um outro cliente nosso aqui brasileiro. Tá? É um site de um bairro, onde ele tem um sistema. Aqui está entrando 2.11 GB e está saindo 3 GB nesse sistema. Tá? Eu estou gerando quase 1 GB de cache out. Estou tendo uma produtividade, aqui nesse caso, de 43% nesse cliente. E uma outra forma de visualizar o ganho é o seguinte: você tem esse tráfego entrante, o cache está entregando essa outra parte, e você está entregando tudo isso para o teu usuário. Uma parte vindo dos teus links e outra parte vindo do próprio cache. Tá? Ou uma outra forma é essa aqui: você paga isso de link e entrega tudo isso para o seu assinante. E aqui é um outro gráfico também do sistema, onde o provedor tem acesso, onde mostra no eixo horizontal os dias da semana, no vertical a velocidade. Então essa linha verde é a velocidade dos links que estão entrando no nosso sistema, dividido pelo número de sessões que estão abertas naquele momento. Tá? Então aqui, em média, as sessões estão com 175K. Tá? Quando o conteúdo está armazenado no cache e você evita toda a latência, a lentidão da internet para o usuário pegar o conteúdo, o que limita a entrega é o que a tua última milha é capaz de entregar. Então, nesse caso, eu estou entregando com 3 megabits, tá, por sessão. A hora que você divide um pelo outro, eu estou acelerando a entrega do conteúdo em 17 vezes. Então, é uma sensação de entregabilidade muito grande. Tá? E, de uma forma, como é que o sistema funciona? Né? O que é um cache transparente? Aqui é um exemplo de um sistema instalado num provedor usando o PBR, tá? Onde você direciona para o cache, ali no meio, a porta 80 e as portas acima de 1024, tá? Que eu faço tudo que é HTTP e peer-to-peer. E imagina, você tem o usuário e lá na ponta vamos imaginar que a gente tem o iTunes, por exemplo. Alguém vai baixar uma música do iTunes. Como é que funciona o processo de um cache transparente?
O usuário ele faz a requisição, número 1 ali, passa pelo nosso sistema de cache, número 2, vai até o iTunes e aí fecha uma sessão entre o usuário e o site. Tá? O usuário vai ter que colocar sua senha, password. Tá? Se ele for autenticado, ele vai ter direito de receber essa música, esse arquivo vai descer, vai passar pelo cache e vai ser entregue para o assinante. Tá? Até aí o cache só fez alguns registros, não trabalhou muito. Um segundo usuário vai baixar a mesma música, ele faz a requisição percorre o mesmo caminho, passa pelo cache, vai até o site, fecha a sessão novamente. Tá? O usuário se valida, se ele puder receber esse arquivo vai ser baixado. Quando chegar no cache, o cache vai fazer a seguinte avaliação, ele vai verificar se esse arquivo passou pelo cache a segunda vez em menos de 24 horas. Tá? Isso é um critério de popularidade para nós. Então, se ele passou, nesse momento, 5 minutos depois passou de novo, é sinal que ele é popular. Agora, se ele passou agora e passou 25 horas depois, não é um arquivo tão solicitado. Tá? Sendo que isso pode ser ajustado, esses períodos, mas o de praxe é 24 horas. Tá? Então, se o conteúdo passou 5 minutos depois, o conteúdo vai ser armazenado no cache e, ao mesmo tempo, vai ser entregue para o assinante. Tá? Então, agora o conteúdo está lá armazenado. O que vai acontecer quando um terceiro usuário requisitar essa música? A requisição vai chegar no cache, aí muitos pensam que o cache vai entregar o conteúdo, mas ele não vai fazer isso. Por quê? Porque eu não sei se esse usuário tem direito de receber esse conteúdo. Então, essa requisição vai até o aplicativo, até o iTunes, vai fechar uma sessão novamente, e esse cara vai ter que se validar, autenticar. Se ele tiver direito, o arquivo vai começar a ser baixado, e a hora que chegar no cache, os primeiros kilobytes do arquivo, tá? A gente fala isso aqui num dos itens aqui embaixo. A hora que chegar os primeiros kilobytes, que é o cabeçalho do arquivo, eu vou comparar o cabeçalho desse arquivo que está chegando com o cabeçalho do arquivo que está lá dentro. Se esses dois cabeçalhos forem iguais, esse hash do arquivo, eu vou interromper a transmissão e vou começar a entregar o conteúdo de dentro do cache sobre a mesma sessão que foi aberta inicialmente. Tá? Como o nosso cache trabalha em Layer 2, eu sou totalmente transparente. Eu não publico endereço de IP. Nem o usuário consegue me ver e nem o aplicativo. Tá? Então, essa é uma das grandes diferenças. A gente é transparente porque o usuário sempre vai ter que se validar na fonte. Tá? Quem vai decidir o que vai poder ser entregue ou não sou eu. Quem decide é o aplicativo. Tá? Se o cabeçalho for igual, eu vou entregar. Agora vamos imaginar a seguinte situação, onde esse conteúdo que está na internet foi atualizado, só que o que está aqui dentro do cache não foi atualizado ainda. O que vai acontecer? Aquele conteúdo que foi atualizado, o cabeçalho dele mudou. Então, a hora que o arquivo começar a baixar e eu for comparar o cabeçalho desse arquivo novo com o cabeçalho do arquivo que já estava lá dentro, eles são diferentes. Então, eu não vou poder entregar o que está dentro do cache. Houve uma mudança. Tá? Eu vou ter que deixar passar 2 vezes esse arquivo novo, armazenar, e a partir daí eu começo a entregar do cache. Tá? Se acontecer também um caso de um arquivo ser deletado da internet, né, de um site, mas ele está armazenado aqui ainda dentro do cache. O que acontece nessa situação? O usuário vai chegar até o site, eu não interrompo essa conexão, o site vai informar que não tem mais esse arquivo. O que vai acontecer? Não vai vir nenhum cabeçalho. Se não vem cabeçalho, eu não posso entregar o que está dentro do cache. Então, dessa maneira, eu também posso garantir para vocês que eu não vou entregar nenhum conteúdo que não existe mais na internet. E nenhum conteúdo que possa estar desatualizado. Tá? Outra coisa interessante é que, vocês estão vendo, eu sempre estou falando de conteúdos. Né? Eu lido com uma gama muito grande de conteúdos e protocolos, serviços. Então, eu não preciso que ninguém me indique quais são as URLs ou IPs que eu preciso cachear, porque eu não trabalho com URL, eu não trabalho com IPs. Eu trabalho com conteúdos. O que passar por mim e tiver dentro da gama de protocolos que eu cacheio, eu vou cachear. Então, isso é 100% automático. Se você tiver um evento, por exemplo, hoje estamos filmando aqui esse evento. Aí esse evento é colocado na internet. Se começar a ter muito acesso, né, se 2 pessoas verem esse mesmo filme na internet, eu automaticamente já vou cachear. Então, quando você tem um evento flash,
ninguém precisa me informar qual é a URL ou IP que eu tenho que ir lá cachear, porque eu não trabalho assim. Passou por mim 2 vezes o conteúdo que eu cacheio, automaticamente ele é cacheado. Tá? Então, isso permite que você tenha uma maior eficiência do cache. Qualquer coisa que for popular vai ser cacheado. Não há necessidade de um operador informar qual é o site ou a URL. Isso também permite trabalhar com URL dinâmico. O que vem a ser isso? Quando você tem um conteúdo que ele está armazenado em mais de um site, por exemplo, está no YouTube, está no Facebook, está no Instagram, eu não vou ficar armazenando várias vezes o mesmo conteúdo, porque só tem um cabeçalho único. Então, eu só armazeno uma única vez. Isso otimiza o dimensionamento do meu storage. Tá? Eu também trabalho com... quando eu tenho mais de uma máquina, todas as minhas máquinas rodam todos os protocolos. Tá? Então, se por alguma razão uma máquina sair fora do ar, as outras vão assumir a tarefa de cache até onde a máquina conseguir processar. Tá? Diferente de sistemas onde você pode ter, por exemplo, uma máquina para cada protocolo. Se uma máquina sair fora, você perdeu o YouTube 100%. Tá? O meu storage também não é individualizado, um para cada máquina, tá? Porque se fosse, o que aconteceria? Na hora de dimensionar o sistema, eu teria que perguntar para vocês, quanto que você tem de tráfego HTTP? Aí vocês iam me perguntar, mas é de manhã ou durante o dia? Porque dependendo do horário... Né? Então, fica complicado dimensionar o storage quando é um storage para cada máquina. O meu storage é um storage compartilhado com todas as máquinas. Tá? Então, eu só preciso saber qual é o tamanho do teu tráfego cursado e assim eu já dimensiono o meu sistema. Tá? Um outro exemplo aqui, imagina que aqui no PeerApp, né, no nosso software, a gente tem uma página da UOL armazenada, mas só que ela está no formato laptop. Só que aí vem um usuário com smartphone para tentar acessar o UOL. O que vai acontecer? Quando essa requisição chegar no UOL, ele informa qual é o tipo de dispositivo. Ele fala, olha, eu sou um smartphone. Então, o UOL vai mandar o conteúdo no formato smartphone. Tá? Quando esse conteúdo chegar na nossa máquina, né, eu vou comparar esse cabeçalho que está chegando, que é formato smartphone, com outro conteúdo que está lá do UOL, a página do UOL, mas no formato laptop. Eu vou ver que os cabeçalhos são diferentes. Então, eu não vou entregar. Isso também eu garanto, não vou entregar um conteúdo para um dispositivo que não é aquele adequado que está solicitando. Tá? Se for uma televisão, um smartphone, um iPad. Tá? Então, assim, sobre o funcionamento, pessoal, basicamente é isso. Tá? Tem várias outras nuances, mas sobre o funcionamento, alguém tem alguma pergunta, tem alguma dúvida? Tá? Eu também vou estar à disposição aí fora para falar mais. Sobre os protocolos que nós tratamos... Esse gráfico aqui é um gráfico da Cisco mostrando como é que é a distribuição do tráfego no mundo. Tá? Então, 50% é vídeo, 30% é file share e 17% é web e e-mail. Tá? De vídeo, a gente faz tudo que é ABR, tá? Que é o protocolo do Netflix, Adaptative Bitrate, o Silverlight também, o Microsoft HSS, as aplicações baseadas de vídeo em Flash, Progressive Download, tá, que corresponde aos serviços do Dailymotion, do YouTube, do Facebook. File sharing, eu faço as aplicações baseadas em nuvem, lá o RapidShare, o Pandora. Ali estava o Mega Upload, a gente tirou, né? Peer-to-peer, BitTorrent e Donkey. Faço também as atualizações do Windows, do Adobe, da Apple. Tá? Isso aqui é importante, que se vocês pegarem o tamanho desse arquivo de atualização e multiplicar por todos os assinantes da sua rede, você vai ver o impacto que isso causa. Tá? Web 2.0 também. E as aplicações móveis. Né? Aplicações móveis é interessante, por quê? Porque o usuário de smartphone, se ele vai ter que baixar um vídeo, um ringtone, uma música, muitas operadoras cobram por tráfego cursado. Então, mais inteligente para esses usuários, o que eles estão fazendo? É melhor ir para casa, se conectar no provedor e baixar tudo pelo Wi-Fi, porque a conta não vai alterar por causa do aumento do tráfego. Tá? Sobre o impacto do Netflix, né, que aos poucos aumenta no Brasil, né, mas só para mostrar para vocês o modelo, que é um sistema que eles dizem que é fora de equilíbrio. Né, porque aqui você tem o assinante, o provedor, e aqui você tem o Netflix. Ele recebe dinheiro dos anunciantes, ele paga para os provedores de conteúdo, a Warner, para poder comprar o conteúdo, e ele
distribui o conteúdo no mundo através de CDNs. O que acontece é que esse protocolo, o Adaptative Bitrate, o que ele faz? Ele fica checando como é que está a qualidade do link. Se a qualidade do link está muito ruim, ele baixa a resolução do filme. E se a qualidade do link está boa, ele aumenta a resolução. Por isso que não trava. Quando você está vendo um filme no Netflix, ele está mudando a resolução ao longo do tempo. Isso gera um tráfego adicional para o provedor, né, que vai ter que investir. Só que a receita vai direto para o Netflix. Então o que acontece? O custo fica com o provedor e a receita vai para o Netflix. E como é que... Isso aqui não está dando para ver direito, mas deixa eu aumentar um pouco aqui. Um gráfico de uma rede americana, né, para vocês terem uma ideia do que vai chegar aqui para nós também. Nesse provedor aqui, ó, ele tem 470 MB de HTTP e tem 313 de Netflix. Tá? É um absurdo, né? O tráfego, quase mais da metade do tráfego é Netflix. E o cara teve que investir na rede dele para poder atender essa demanda, né? Mas só que a receita não está vindo na mesma proporção. E aqui, ó, um gráfico dessa fonte aqui, a GigaOM, mostrando como é que está a evolução do número de assinantes ao longo dos anos, até 2011 só, do Netflix versus a maior operadora de TV a cabo nos Estados Unidos. Pode ver que no segundo trimestre de 2011, o Netflix ultrapassou a quantidade de assinantes de TV a cabo. Né? Isso acontece por quê? Porque a TV você está limitado a um local, a um dispositivo e a um horário. O Netflix você elimina tudo isso. Você pode assistir no smartphone, no laptop, até na televisão, em qualquer horário, em qualquer local. Então essa é uma geração que esses jovens americanos eles chamam de cable cutters, que não usam mais TV a cabo. Né? Só que o problema não é o Netflix, o problema é o protocolo ABR. Então quem mais vem aí com conteúdos OTT? O YouTube Movies, a Apple TV, a Amazon Prime, tem vários, né, fornecedores de conteúdo OTT. E aqui, ali em cima, como diferentes redes nos Estados Unidos estão entregando o Netflix. A Comcast, a Verizon. Então, em média, com 2 MB e picos de 2.7. Quando você tem um peer app implantado, nós estamos entregando com 4.2 e não estamos consumindo seus links de internet. Tá? Então, pessoal, o peer app pode ser implantado tanto no core quanto na borda. Tá? Se você implantar ele na borda, o conteúdo vai estar bem próximo do teu assinante e você vai economizar do teu transporte até essa localidade. Ou ele pode estar no core, onde vai dar uma produtividade muito alta, porque vai ter um tráfego muito grande passando por ele. Isso, nossa engenharia, junto com a engenharia de vocês, define a melhor topologia. Tá, e o resumo é isso aqui. A gente economiza de 20% a 40% de banda. Isso atende a demanda do provedor com menos gastos. Aceleramos aí o conteúdo de 4 a 10 vezes. Essa aceleração do conteúdo permite também vocês criarem outros tipos de pacote, tá? Para os seus usuários. Porque já que a velocidade vai aumentar, vai possibilitar você criar pacotes premiums. Tá? Vai aumentar a retenção de assinantes, vai reduzir a sua perda de assinantes, tá? Menos chamadas para o call center. E a gente vai dar 2, 3 dezenas de relatórios, onde a tua engenharia, planejamento, vai começar a ter uma visão melhor dos conteúdos que estão passando pela tua rede, e isso vai ajudar vocês a tomarem melhores decisões. Tá? Então, pessoal, basicamente é isso. Nós temos 2 formas de comercialização do produto. Uma venda no varejo individual, tá? Ou no atacado, né? Que você tem que comprar no mínimo 2 GB. E nesse modelo a gente aceita uma compra coletiva, tá? E aí se chega num desconto aí até de 50%. Tá? Temos várias empresas aqui hoje que têm o nosso produto, né? Que estão sentados aqui. Outro dia eu chamo eles para darem declarações. E quem tiver mais interesse de saber do produto, eu estou aqui fora à disposição para tirar qualquer dúvida técnica ou comercial. Tá ok? Eu agradeço pela oportunidade. Obrigado, Hildebrando. Mais uma vez, nos ajudando aí na Internet Sul. Muito obrigado mesmo, em nome da Internet Sul. Até Santa Maria, então. Tá? Teve em Chapecó semana passada. Legal.
A gente vai continuar o nosso evento aqui, bem rapidinho, Daniel, por favor. Daniel é da Megusta, ele é nosso agente de marketing aqui da Internet Sul, propaganda e marketing, e ele vai trazer um pouco a vocês a importância de vocês trabalharem um pouco mais ou um pouco melhor, se já não trabalham, começarem a trabalhar, e se já trabalham, pode contribuir aí para trabalhar um pouco melhor essa parte nas empresas de vocês, no provedor de vocês. O título eu achei bem interessante o título que ele colocou aqui, Marca e Marketing. É para mim também, ou será que é para mim também, né, Daniel? Tá? Então é mais ou menos isso que ele vai nos trazer nos próximos minutos aí, tá, Daniel? Vamos ver se não tem que reinstalar o Windows aí também? Não. Tá instalado. Tá. Não, ele usa o Ubuntu, né? Daí não acontece isso. Né? Então, vamos entender um pouquinho sobre propaganda e marketing no nosso provedor. Às vezes a concorrência bate em cima aí. Não sei quem é que falou aqui, quase que de porta em porta, né? Daí a importância de ter um marketing também forte e também bem focado em cima disso. Olá, boa tarde. Eu conheço já bastante gente aí, mas tenho certeza que muita gente é um pouco mais recente. Eu sou o Daniel, da Megusta Propaganda. Né? A gente tem já um trabalho aí de alguns anos que viemos trabalhando junto com a Internet Sul, com o pessoal da Internet Sul, desde a gestão do Rafael, né? Um pouquinho até na própria gestão do Mauro também, do Fabiano também. Né? E continuamos agora aí com o pessoal que está tocando agora. Né, o Fábio, o Magno, o próprio Luciano, né, com quem a gente tem um contato mais próximo, a Uli, enfim. E o Magno me ligou ali no meio do mês de janeiro, né, para pedir para eu falar um pouquinho sobre essa questão de marketing, marca, né? Até quando ele me falou isso, a primeira reação que eu tive assim, mas Magno, eles não querem saber de marketing num evento de internet, eles querem saber de equipamento, de cache, sabe, dessas coisas que fazem parte do dia a dia de vocês de fato. E aí ele colocou, sim, eu sei, é exatamente por isso que eu quero que tu fale, porque eu quero que eles, né, até o próprio propósito do evento da descompressão, ele surgiu com esse foco, né, com essa ideia de que é um momento também para não só parar para pensar naquilo que nos move o dia inteiro, mas também aquilo que nos viabiliza como negócio, como empresa. E uma realidade que a gente tem acompanhado em todas as empresas com as quais a gente tem trabalhado nesses anos, né, desde lá de 2005 ou 2006, quando a gente começou a trabalhar com a Vetorial.net em Rio Grande, Pelotas, é que a situação dos provedores de internet é muito parecida com a das próprias agências, né? A gente começou a trabalhar com propaganda ou com design porque a gente sabe fazer propaganda e design. Vocês também da mesma forma, né? Fazer de uma solução de uma situação que tá posta, virar uma empresa, virar um negócio, passa por uma série de amadurecimentos que a gente tem que passar e de uma série de pessoas com quem a gente tem que contar às vezes para poder nos instruir sobre algumas coisas que não fazem parte do nosso dia a dia mais próximo. Então, por isso, né, esse tema da palestra, marca e marketing, é para mim também, que era exatamente, eu já falei que é culpa tua, tá, que eu estou aqui, que, né, para ajudar a trazer um pouquinho dessas referências e principalmente, né, já que a gente sabe que as coisas não são, eu não vim aqui para mostrar portfólio, para fazer nenhuma apresentação da agência, enfim, a ideia é que vocês saiam daqui com alguma coisa útil que possam utilizar no dia a dia de vocês, talvez, para poder seguir com alguma informação nova. A resposta, então, né, é quase óbvia, sim, né, tem que ser, marketing é importante, porque é o nosso contato com o público de modo geral, marketing principalmente entendido de uma forma um pouco mais ampla, mas nem por isso precisa ser preocupado, né, e marca como resultado disso tudo que a gente está falando. Para ser objetivo, né, até pela questão de tempo, como passo a passo, vamos dizer assim, né, uns pontos básicos para se estruturar e para poder trabalhar isso com qualidade. Primeiro, né, a questão de estipular um orçamento. É uma parte fundamental, é muito básica e é muito importante, principalmente para os parceiros com quem vocês vão contar durante esse trabalho e para as pessoas que vocês vão responsabilizar para cuidar dele ali na frente. Parece bobagem, né, mas se a agência de propaganda ou se o responsável de marketing tiver que ficar brigando com o orçamento de comprar cabo, com o orçamento de reformar veículo, com o orçamento de botar mais gente para puxar equipamento, enfim. Para tudo isso, com certeza o trabalho vai ficar sempre muito reduzido e muito limitado.
E vocês vão acabar ficando, inclusive, sem a possibilidade de lidar com indicadores, até para medir se aquele pessoal que está fazendo isso está fazendo bem. Né? Porque ele vai sempre estar com a desculpa, pois é, mas eu deixei de fazer aquela promoção, aquela ação, aquela campanha de relacionamento, porque a gente precisou usar o recurso para outra situação. Né? Mas, ok, precisa de um orçamento, quanto isso custa? Né? Tem algumas regras no mercado que elas procuram estipular um percentual em função do faturamento. De 3% a 15% é uma regra bastante abstrata e ela pode variar em função de uma série de situações. Mas é importante que se estipule e que, de preferência, ela seja vinculada realmente com o resultado da empresa, porque ela é geradora de resultado e é dependente de resultado. Então, nada mais certo, nada mais justo do que ela ficar junto a isso. Né? O que pode variar? Né? Por que ele pode ser um pouco mais, por que ele pode ser um pouco menos? E, principalmente, por que ele pode variar durante o período também. Não significa porque vai começar com um valor, vai ter que terminar a vida com aquele valor. A ideia é que isso seja sempre avaliado e seja sempre recalculado. Objetivos, né? Aonde a empresa quer chegar, qual é o mercado que ela quer atacar, já está com o mercado que ela precisa, ela tem que atacar outras cidades, enfim. Aonde quer chegar, de que forma ela para poder saber o que ela vai precisar fazer para chegar lá. Né? Qual é a situação atual? Uma avaliação sobre a questão de marca, a questão de site, a questão de equipe de venda, a questão de estratégia comercial, a questão de folheteria, enfim. Tudo aquilo que envolve o trabalho de comunicação de modo geral precisa ser refeito, está bem feito já, a gente precisa retratar isso de alguma forma. Se precisar começar praticamente do zero, com certeza vai ter que ter um investimento inicial um pouco maior e depois as coisas vão se acomodando dentro de uma rotina mais comum. Né? E a própria concorrência, né? A gente tem uns cenários que variam demais, mas nunca a gente está sozinho num local vendendo determinado tipo, a internet no caso, ou os outros produtos que se agregam nisso. Se a concorrência está fazendo televisão, se a concorrência está fazendo jornal, se a concorrência está divulgando em outdoor, é sinal de que provavelmente para ti não ser ofuscado totalmente por aquele cara, por aquela pessoa, por aquela empresa, por aquela companhia, algum tipo de esforço tu vai ter que fazer. Se o mercado está um pouquinho mais acomodado, pode ser uma oportunidade, sim, né? Porque pode significar que a empresa pode aproveitar esse vácuo para aparecer mais, ou então simplesmente se manter, né? Se o mercado está um pouco acomodado, às vezes tem essa situação de aproveitar para deixar poupar um pouquinho e investir em outras coisas. Depois, né, ok, temos um orçamento estipulado, mas como é que vai se operacionalizar isso? Né? Aí a ideia é, primeira coisa, começar a formar um time. E essa questão de formar time, ela parte do princípio de ter pelo menos um profissional, uma pessoa que tu vai colocar dedicada a fazer essa ação ali dentro da empresa. Ela pode não ser um profissional de marketing, como na maioria dos casos a gente sabe que não vai ser, mas é importante que ela tenha algumas características que se adequem à característica da função que ela vai estar desempenhando. Né, como a questão de ser criativo primeiro, né, é um ponto importante, mas esse estereótipo é um estereótipo que a gente até tende a combater um pouco, porque não é só aquele cara que vai ter ideia legal para fazer o panfleto, entende? Isso aí nem é a princípio a função dele, né? O ideal seria que se contratasse gente para fazer isso. É importante que o cara seja criativo, porque ele vai lidar com uma série de situações de gestão e de organização onde ele vai precisar de criatividade para resolver, assim como várias outras. Né? Além disso, conhecimento de mercado, importantíssimo, saber o que está acontecendo, como é que as outras empresas estão agindo. Ele tem que ser estrategista, porque a função de marketing ela não é uma função executora, né? Não deve ser uma função executora. O cara tem que entender de mercado para poder lidar com as situações e poder pensar no agora e poder pensar na frente também. Pensamento estratégico é fundamental. Mobilizador, porque vai ser uma pessoa que vai ter que lidar com comercial, vai ter que lidar com o cara que instala o equipamento, vai ter que lidar com telemarketing, vai ter que lidar com os proprietários da empresa e vai ter que fazer com que todo mundo convirja de alguma forma em torno daqueles objetivos que o marketing vai acabar traçando, que é a maneira como a empresa e o produto vai se posicionar ali no mercado. Né? E por fim, ele vai ter que ser um gestor também, né? Porque marketing não é só fazer coisinha bonitinha, marketing é trabalhar com dinheiro, trabalhar com recurso e fazer com que aquele recurso seja bem utilizado para que ele gere resultados maiores do que aquilo que tu está investindo. E esses indicadores, que são indicadores financeiros também, em muitos casos são indicadores financeiros, eles precisam fazer parte da rotina do marketing. Né? Tem que estar no dia a dia, tem que estar na rotina da pessoa que vai trabalhar com isso. Esse cara vai, né, essa pessoa, esse cara ou essa moça vai ter que analisar o que está acontecendo, vai ter que pensar sobre aquilo que está acontecendo, vai ter que planejar as ações que vão ser executadas, organizar, mobilizar, né, executar e principalmente, né, depois disso tudo, e fazer também as avaliações para as correções de rumo, porque vocês podem ter certeza que em muitos casos não vai se acertar de primeira. A gente trabalha com situações
onde se trabalha com muito com subjetividade, muito com experiências que estão se criando, não se trabalha com repertórios tão vastos assim de coisas que aconteceram e que deram certo. Então, a tática da tentativa e erro, ela vai fazer parte de toda a ação. Então, é importante, por isso que é importante a questão de orçamento, por isso que é importante a questão da pessoa ser gestora, porque se ela não souber o que ela está fazendo, ela vai fazer errado uma vez, vai fazer errado de novo, sem saber nem que tinha feito errado antes. Se ela tiver um indicador dizendo, tal ação aqui, a gente fez uma panfletagem numa rua tal, a gente fez uma telemarketing, e-mail marketing, enfim, qualquer uma outra, deu resultado muito menor do que uma outra, então vamos privilegiar aquela que funciona. E, né, para poder também ajudar um pouquinho na questão de fundamentos sobre o trabalho desse pessoal, usa os princípios aqueles do marketing, né, que talvez você já tenha visto em uma série de cursos ali sobre técnicas de gestão, que é os 4 Ps, né, preço, praça, produto, promoção. Cada um deles vai ser objeto de análise, objeto de reflexão e objeto de uma série de comportamentos de como as coisas vão acontecer. Aproveitando, né, que a gente usou para ilustrar um pouco os cenários, uma série de trabalhos que a gente fez para clientes com os quais a gente trabalhou. Pedimos autorização para todos, entre eles a própria Internet Sul, que nos deu autorização através do Fábio. Né, eles vão estar acompanhando a apresentação para ajudar a deixar ela um pouquinho mais dinâmica. O que a gente pode dizer, né, pelo nosso trânsito aí nesses vários locais onde a gente já teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas, os cenários que vão se encontrar vão ser mais ou menos esses. Né? A questão do preço. Aqui está o baixinho, magrinho ali, né? metido a boxeador, porque às vezes é aquela situação em que a gente se enxerga sendo o pequeno que tem que brigar com alguém que de repente que parece que tem muito mais poder do que a gente naquela briga que a gente está entrando. A gente sabe que os grandes eles estão anunciando, né? Anunciando grandes velocidades por um preço baixo. Como é que eles fazem isso? Né? Com descontos por tempo limitado, e usando aquela regra da garantia de banda. Eles sabem que eles não vão entregar o que eles estão prometendo, mas eles anunciam mesmo assim. Eles sabem que eles estão anunciando 10 mega por 2 meses, por 3 meses, mas eles botam aquilo ali, às vezes, numa notinha de rodapé que é absolutamente impossível de ser lida. Mas eles lidam com o que o mercado oferece. E eu sei que os provedores locais eles têm uma série de restrições em relação a trabalhar com isso, com as quais eu concordo, por uma questão ética, inclusive, mas é a forma como eles trabalham. É importante que a gente saiba disso, é importante que, se não for usado do mesmo artifício, que se trabalhe isso na hora de comunicar. A gente não está fazendo isso porque nós somos mais honestos, por exemplo, do que aqueles que estão fazendo. Mas é importante que se saiba disso e que se lide com essa situação. Também, né? O limite de tráfego é outra característica que está dentro também. O cara assistiu um filme no Netflix e acabou com a internet dele. Exato. Não adianta ser honesto ninguém saber. Bem lembrado pelo Luciano. Né? O importante é a questão do equilíbrio, é trabalhar com o valor possível dentro da realidade e o valor viável dentro do mercado. Não adianta achar que por ser legal, por ser bonito, por ser vizinho, eles vão optar por ter a internet nossa em relação a outra, se o mercado está oferecendo outra. Queira ou não queira, uma commodity. Como a gente vai ver depois, o nosso produto é absolutamente abstrato, né? A gente tem que procurar tangibilizar isso. A questão da praça, né? O local onde a gente trabalha, varia muito. Uma via de regra aqui no Rio Grande do Sul é muito competitivo. E até tive uma surpresa, porque eu fui visitar um cliente lá em Nova Friburgo, que é na região serrana do Rio, e eu me apavorei porque lá eles têm esses grandes players, que aqui estão praticamente todas as cidades, como a GVT, a NET, né, e outros mais. Eles estão praticamente só numa pequena parte da cidade do Rio de Janeiro, não é nem toda a cidade. No estado, nas cidades como Nova Friburgo, que é uma cidade relativamente grande, em torno de quase 400 mil pessoas, eles não têm absolutamente nenhum. Estava entrando o Velox agora há pouco tempo. Lá não tem NET, não tem GVT, não tem nada. Então lá eles concorrem com empresas que são mais ou menos dentro de um mesmo nível, né? Um mercado um pouco mais nivelado. Aqui não. Né? Aqui a gente sabe que os grandes eles estão em muitos lugares eles estão expandindo. De Bagé a Porto Alegre tem praticamente tudo já hoje. Não sei, né? De repente até daria para ter um panorama um pouco mais preciso aqui. Mas eles estão em tudo que é canto. E os locais, eles também estão se estruturando e também estão expandindo, né? Então é importante ficar atento a esse tipo de movimento, porque a gente sabe que a tendência é que o tempo passe e as empresas se organizem, aquelas empresas que têm mais sucesso, elas realmente consigam prevalecer. E é importante que todo mundo faça esse movimento no sentido de procurar se equiparar, né, e se tornar mais competitivo.
cuidado com os parceiros, né? A gente sabe que, já ouvi falar muitas vezes, embora não seja a minha área, mas quando a gente acaba visitando as empresas, tem esses comentários de grandes fornecedoras de link, né? Como, não vou citar, não vou citar nomes aqui para não me comprometer, mas enfim, elas usam às vezes as informações do tráfego que elas estão vendendo para vocês, para depois ir lá atacar aquela região e tirar vocês daquela praça, né? Com todas as práticas, desde dumping até as promoções absurdas aquelas, para poder ganhar mercado. Então, a gente sabe também que tem outros fornecedores locais que são mais parceiros, que tendem a trabalhar com um pouquinho mais de ética nesse sentido e de respeito. Vale a pena também tomar cuidado com isso. Estar perto, né? A gente sempre foca muito e destaca muito que o nosso grande diferencial é estar perto e poder ter um lugar para a pessoa vir visitar, ouvir e ter com quem conversar, em vez de ligar para um telemarketing que vai cair em Goiânia e às vezes tu tem que ligar 5 vezes para poder ter resposta, né? Só que estar perto para só ouvir reclamação às vezes não é uma diferenciação tão grande assim, então tem que cuidar muito com a questão da qualidade de serviço e não se limitar como argumento de venda a questão de proximidade, né? A gente expandir um pouquinho mais, ver a questão de qualidade, ver a questão de produto também, ter tudo isso para trabalhar e desenvolver. Envolver-se com o dia a dia da comunidade é uma coisa que as grandes dificilmente vão conseguir fazer e está ao nosso alcance, né? A gente tem práticas de responsabilidade social não fazem parte do dia a dia de praticamente nenhuma empresa, né? De muito poucas mesmo, e quando elas fazem, tem até aquela coisa assim meio que da vergonha, né? A gente está fazendo não é para ganhar dinheiro com isso, é para ajudar alguma causa, desde batalhão de corpo de bombeiros até escola, até alguma prática um pouco mais consistente mesmo. A gente trouxe como exemplo aqui uma iniciativa da qual a Internet Sul é apoiadora, que é o Clique Alimentos, que é um site que a pessoa pode acessar, doar alimentos pela internet, não paga nada, né? Foi desenvolvido lá pela Vetorial Tecnologia, a gente também colabora com eles, e eles fazem esse tipo de doação para praticamente todo o estado. É uma iniciativa que está aqui, né? Tá à mão, não custa absolutamente nada. Se de repente mandar um e-mail marketing para a base de clientes de vocês, talvez seja uma forma de concretizar isso de alguma forma. E sem esquecer, né, que isso é só uma ponta mais comercial, mas é importante estar próximo da comunidade de modo geral. Questão do produto, né, a gente não vende uma caixinha, a gente não vende um objeto, a pessoa não leva, às vezes não leva nada para casa depois que ela contratou, a não ser o boleto para pagar, que vai chegar todo mês. E o contato dele com o nosso produto, ele é absolutamente abstrato, né? A gente não enxerga a internet aqui. E quando o pessoal vem falar de cache, por exemplo, que é uma coisa que faz parte do dia a dia de vocês, tem que usar milhões de gráficos ali para mostrar que a banda que entra é muito menor que a banda que sai. Só que isso não passa pela casa da pessoa, a pessoa não enxerga isso, né? E a gente tem que começar a pensar em formas de tangibilizar esse meio de chegar às coisas que as pessoas querem para trabalhar, para agregar valor a ele. Né? O que a gente está vendendo é um meio para chegar no filme, para chegar no Facebook, para chegar no estudo, enfim, para chegar em outras situações. E é importante começar a criar ferramentas para tangibilizar isso, para fazer com que elas criem vida, criem cara, e as pessoas possam saber, eu estou comprando aquele negocinho que eu sei que eu vejo, sabe? Eu não consigo pegar ele, mas eu sei exatamente o que eu estou comprando porque me criou um referencial estético mesmo do que é aquele produto. A diferença, né, o que diferencia, é a velocidade e a garantia com que isso é oferecido. Mas a forma como a pessoa percebe isso não precisa ser em muitos casos, ela nem é diretamente relacionado à realidade do fato, né? Ela é muito mais relacionada com a imagem que tu criou daquilo que tu está vendendo. E tem muita gente que acaba conseguindo, inclusive, se sustentar uma imagem de marca forte baseado nisso. Outra oportunidade que a gente sabe que está ao alcance de todo mundo, né, que já está cada vez mais próximo e mais viável, é a questão do trabalho com combo também. A internet é o carro-chefe, é aquele que leva lá para dentro, mas como a gente fala na questão de trabalho de gestão de marca, né, cada porta que tu fecha para um concorrente é menos uma oportunidade de ele entrar na tua casa. Então, às vezes, trabalhar com situações para vender televisão, telefone, câmera de segurança e outras várias situações que a gente sabe que já estão disponíveis para provedores locais também, pode ser interessante. Ou pode não ser, né? Depende muito da questão da estratégia de negócio e da maneira como vai se posicionar. Mas são coisas que já estão ao alcance de praticamente todas as empresas. Segmentar, né, para a questão de imagem também acaba sendo importante em mercados um pouquinho maiores. Sabe que tem aquele mercado residencial, mas tem o mercado corporativo, tem o mercado às vezes de governo também, e para cada um, se tu for usar a mesma linguagem de comunicação horizontalizada para todo mundo,
com certeza tu vai estar sendo ou muito sério para falar com a pessoa de casa, ou muito descontraído para falar com a empresa, ou muito pouco burocrático para falar com o governo. É bacana, sempre que possível, conseguir ter, inclusive, às vezes, marcas, se não totalmente distintas, direcionadas para mercados diferentes, para residencial, para corporativo, para governos, assim como podem, inclusive, se descobrir outros nichos dentro desses, de segmentos de empresa, por exemplo, né, ou de níveis de governo, de hierarquia de governo, e se trabalhar com eles mais focadamente. Mas segmentar, e às vezes, inclusive, segmentar a equipe dentro da empresa, é bacana, é interessante e costuma gerar resultados muito mais eficientes, né? Se identifica um nicho, se trabalha no nicho. Promoção, né? Se não me engano, o último P. Não confundir com baixar custo, né? Baixar custo a qualquer preço todo mundo já ouviu falar várias vezes aqui. É tiro no pé. O Marcos, uma vez no evento, que foi aqui mesmo, até que ele estava falando que custo é que nem unha, sempre tem que dar uma cortadinha, né? Mas é só para dentro, não é para fora. A questão de agregar valor ao produto que está se vendendo vale muito mais a pena do que simplesmente começar a baixar custo. Tem que ser competitivo, óbvio, né? Como a gente falou antes, tem que ser coerente com a situação de mercado, mas não confundir promover, né? Fazer promoção com baixar custo. Promover é muito mais tu trabalhar as qualidades do teu produto, promover o produto e não colocar o produto em promoção, né? E para isso é fundamental e é um erro que promoção não é liquidação, né? E é importantíssimo que o trabalho promocional ele parta de uma postura, de um posicionamento comercial, né? A promoção, a maneira como vai se colocar o produto no mercado, ela é resultado de uma interação que tem que ser muito forte, de uma colaboração que tem que ser muito forte do departamento comercial e do departamento de marketing. Um não vai substituir o outro nunca, né? A questão da realidade de preços e de como as coisas estão sendo vendidas, ela está no dia a dia de quem trabalha com o comercial, né? Com essa parte que lida mais diretamente com o cliente mesmo. E o marketing vai usar muito dessas informações para trabalhar a forma de posicionar aquela marca ou aquele produto. Se procurasse trabalhar de forma a uma pessoa do marketing substituir o comercial ou vice-versa, com certeza o marketing vai ficar inconsistente porque ele vai ficar absolutamente alienado da realidade do mercado. Se o comercial ficar só trabalhando na questão de gerar resultado, que geralmente é dinheiro que entra, ele vai começar a se desligar das outras situações que estão envolvidas na empresa e talvez ele comece a inviabilizar ela por outros lados. Né? Para a questão promocional, né, a gente tem 100% dos clientes trabalha com estatísticas diversas para a questão de mercado em geral. Mas a gente sabe que 100% dos clientes da gente estão na internet, né, então tem que usar. É quase básico dizer isso, mas redes sociais, e-mail marketing, notícias, anúncios online também, que é uma parte que está crescendo cada vez mais, podem e devem ser usados para a questão de retenção de clientes. Sabe que vai ter uma manutenção de alguma área, avisa antes, né? Se sabe que deu algum problema, por que não informar para eles o que aconteceu exatamente, dizer para eles como é que as coisas foram resolvidas, mostrar que está perto, dizer o que está acontecendo dentro da empresa, como a Internet Sul está trabalhando agora com a questão das newsletters. Por que a gente não pode ter esse mesmo tipo de relacionamento com os nossos clientes? Né? A questão de gestão de crise, upgrade. Será que todos os clientes que estão hoje dentro da nossa base, eles estão satisfeitos com a velocidade que eles têm? Será que não poderiam pagar mais? Está na nossa mão de entrar em contato com eles, né? Está tudo ali à mão. E da mesma forma, a questão da venda, tanto do produto que já está para upgrade, mas também dos outros que vão se agregar naquele nosso universo. E aí, né, entrando na questão de marca, o trabalho de marketing, quando bem feito, quando feito com consistência, né, no sentido de ser um trabalho de médio e longo prazo, ele gera um resultado que é muito bacana, que é o de construir uma marca. Né? E quando a gente fala de construir marca, a gente não está falando simplesmente de construir o desenho de uma marca, o que faz parte da marca, sim, mas vai muito e tem que ir muito além disso. Né? Porque a marca, na verdade, é tudo aquilo que fica. Quando a gente tira tudo e a gente pensa assim, Internet Sul, quais são as referências que nos vêm à cabeça a partir do momento que a gente é exposto a esse estímulo, seja um estímulo visual, um estímulo sonoro, ou um estímulo de uma imagem que a gente viu em alguma mídia. Quais são as referências que ficam? Né? O que aquela empresa nos dá? Como é que a gente é visto? E é importante que não se restrinja a percepção interna. A gente busque saber de fora, e isso é um trabalho que o marketing deve fazer, buscar saber como é que é a percepção do mercado sobre a gente, porque o nosso olhar sempre vai ser um pouco viciado. Né? Então é importante buscar fora. É organizado, bagunçado, amador, profissional, a gente trabalha com inovação, é um pouco mais conservador, enfim.
quais são os conceitos que estão sendo aliados à nossa imagem. E aí, quando a gente fala de imagem, a imagem que é formulada da gente, essa sim é a marca. Não só o símbolo visual, mas aquilo que a gente está oferecendo para as pessoas. Como é que a gente quer ser visto é o segundo passo. A gente sabe como é que as pessoas estão vendo, é hora de começar a trabalhar para manipular essas percepções. Se a gente está, daqui a um pouco, sendo visto como retrógrado, sabe, para usar um dos termos que está aqui, e a gente não quer, a gente quer ser inovador. O que a gente precisa fazer para rever isso? Né, para reposicionar essa marca? É a questão de definir e agir de acordo. E essas ações, elas não precisam ser ações complicadas, não precisam ser ações caras. Elas podem ser, desde o atendimento do balconista até o técnico que vai instalar o equipamento na casa da pessoa. Tudo vai ser ponto de contato, marca com o cliente, e tudo vai ser importante na formulação dessa imagem de marca que a gente quer construir. Né? Conhecer uma outra, que é o ponto de dentro para fora, né? Saber tudo aquilo que tá por trás da gente. A gente tem o contato com algumas pessoas, mas como é que aquelas pessoas também estão nos enxergando dentro da nossa corporação, inclusive. Né? Saber, às vezes, inclusive, tu saber quem tu não é o primeiro passo para conseguir identificar aquilo que a gente é. Saber que a gente não faz um determinado tipo, vende um determinado tipo de produto, não faz um determinado tipo de promoção, enfim. Tudo aquilo que a gente não faz nos ajuda a definir a nossa maneira de se posicionar. Porque a marca forte, né, a marca bem construída e a marca construída com consistência, ela tende a ser uma grande facilitadora. Né? Ela vai ser o nosso ponto de referência entre o cliente e aquilo que a gente oferece. E ela vai tangibilizar uma série de conceitos, de informações que vão nos ajudar a facilitar o trabalho de venda depois. Então, né, para ir já para a questão de encerramento, organizar o marketing passa por definir objetivos claros para ele. Né? Ele vai ter que vender, é óbvio que sim, e a gente sabe que 90% da avaliação dele vai ser feita por isso. Mas ele precisa agregar valor, ele precisa fazer com que as pessoas nos percebam de uma forma mais profissional, mais qualificada. Ele precisa também fidelizar o cliente. Estatísticas que a gente já viu em outras situações mostram que o cliente que tem que entrar, chega a custar até 10 vezes, nem sei, eu não me recordo realmente o número, mas custa muito mais que o cliente que fica. E tem que criar mecanismos para que todos esses pontos de contato eles aconteçam de forma uniforme e a nossa imagem se construa de uma maneira consistente no mercado. Né? A gente precisa trabalhar o curto prazo, sim, porque a gente depende de resultado hoje, mas não pode nunca perder de foco o médio e o longo prazo, porque é o que vai garantir a nossa longevidade e a nossa sobrevivência em um mercado que a gente sabe que as empresas tendem a crescer e a se expandir. Enfim, né? Depois tem que vender um pouquinho o peixe também. Conte com parceiros qualificados para ajudar a traduzir todas essas mensagens e todas essas informações que vocês estão formulando internamente, que vocês estão construindo internamente, essa questão de cultura, para traduzir isso para o mercado. Né? Mas o trabalho de uma agência de propaganda, por exemplo, ele vai ser muito mais eficiente se ele tiver simplesmente o trabalho de procurar encontrar a melhor forma de embrulhar todo aquele pacote de qualidades e de serviços que vocês estão oferecendo dentro da empresa. Simples assim, né? Não precisa ser nada muito complicado. Na verdade, o universo é um tanto quanto amplo, mas é com pequenas atitudes que a gente vai construindo essa cultura e vai modificando isso dentro da empresa. Eu só gostaria também, para terminar, né, de agradecer as empresas que nos permitiram que a gente utilizasse aqui algumas imagens de trabalhos que a gente fez para elas, que são provedores de internet e associações também. E é isso. Caso, né, espero que tenha sido útil de alguma forma. E se precisarem, e se o pessoal autorizar também, eu me disponho a colocar essa apresentação aqui à disposição através da Uliana depois. Obrigado. Obrigado, Daniel. Bom, pessoal, acho que foi bem proveitosas as dicas do pessoal da Megusta. Com certeza a gente vai estar disponibilizando, se tu permitir, assim, até um link para download no site, para o pessoal poder baixar depois. Então tá bem. Então já checa se depois o pessoal autoriza. E rapidamente vamos passar para a palestra do pessoal da Parks. Fernando, nosso professor. Só um recadinho enquanto o Fernando se ajeita. 2 recadinhos.